O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 196, Regenerando a Economia. E, bom, hoje nós vamos explorar um tema que une dois pilares essenciais para um futuro mais justo e sustentável: a economia regenerativa e a representatividade feminina. A economia regenerativa ela é um modelo que vai além da sustentabilidade tradicional, propondo sistemas que não apenas minimizam danos, mas restauram ecossistemas, fortalecem comunidades e criam ciclos virtuosos de prosperidade compartilhada, inspirada nos princípios da natureza, onde nada é desperdiçado e tudo se reconecta. Ela integra justiça social, inovação e regeneração ambiental, transformando negócios em forças de cura para o planeta e para as pessoas. E no centro dessa conversa está o ODS 5 de igualdade de gênero, que nos lembra que não há desenvolvimento sustentável sem equidade. Então, para guiar a gente nesse debate, a gente vai dar hoje o nosso oi para a Laís Macedo, que é empresária fundadora do Future is Now e uma das maiores especialistas em networking estratégico no Brasil. Ela tem quase 15 anos de experiência e a Laís ela reúne líderes de scale-ups e grandes empresas comprometidos com diversidade, inclusão e sustentabilidade, provando que conexões bem construídas podem regenerar e não apenas negócios, mas toda a sociedade. Tudo bom, Laís? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Olá, muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, animada para o nosso papo. Adoro agendas propositivas e essenciais como essa. Então, que a gente tenha aqui uma troca bem bacana. Espero contribuir com vocês. Olá, Gustavo. Olá, Laís. Muito bem-vinda aqui ao Beabá da Sustentabilidade. Prazer estar recebendo você para a gente poder ter essa troca, essa conversa, que com certeza vai ser muito construtiva aí para todos que estão nos vendo e nos ouvindo. E você vai poder compartilhar um pouquinho de toda essa sua experiência para essa construção de um planeta melhor, uma sociedade melhor, mais igual, mais sustentável. E para a gente já abrir aqui a conversa, Laís, eu queria, primeiro, né, a gente falou bem rapidamente sobre você, e comentou sobre o Future is Now. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente o que é o Future is Now, um pouco mais da sua atuação também dentro do grupo e suas experiências. Claro, vai ser um prazer. Bom, sou Laís Macedo, sou mineira por criação, paulista por vocação, né? Nasci e cresci na Serra da Mantiqueira, por isso que no final do dia acho que toda a minha história volta para o lugar de onde eu vim. E cheguei em São Paulo com 18 anos, alguns anos atrás, e fiz toda a minha carreira dentro de ecossistema de networking. Os 13 primeiros anos eu fiquei no LEAD, o grupo de líderes empresariais. E foi ali então que eu me conectei às principais lideranças do país. É um ecossistema de networking empresarial que reúne tomadores de decisão e foi um movimento muito pioneiro, porque começou em 2003. Eu entrei lá em 2010. Fiz, então, 7 anos de uma carreira executiva e os anos seguintes, né, que totalizaram esses 13 anos que fiz parte do Hub, eu fui sócia e CEO da operação do Lead Futuro, que é a premissa de líderes do futuro. E foi ali que eu comecei a me questionar para chegar onde eu estou hoje, que é com o Futures Now, né? Porque eu faço o que eu faço, porque existe uma angústia, um questionamento alguns anos atrás. Quando eu comecei a me dar conta da nossa capacidade ali, enquanto ecossistema de lideranças do futuro, né? A nossa capacidade de mobilização, de diálogo, de influência, de impacto, e a gente não fazia nada com isso, ou muito pouco, né? A gente concentrava isso na nossa esfera de atuação.
esse lugar que até então, por ter vindo de onde eu vim, eu nomeava, nossa, que oportunidade, foi, nossa, que responsabilidade. E com responsabilidade, o sentimento reverso foi de omissão. E eu comecei a me sentir muito omissa, né? Falei, gente, eu tenho uma capacidade, então, de reunir lideranças, construir pautas e agendas extremamente significativas, que impactam, que influenciam a construção do mercado e da sociedade. E eu não faço isso com a responsabilidade, com o propósito que eu deveria fazer. Então, foi nesse lugar de frustração, então não foi romântico, né? Foi realmente um lugar de muito questionamento, muita frustração. Até marca assim, uma experiência que tive na Amazônia, né? Fui para uma viagem num destino que eu já tinha ido outras vezes, e foi ali que eu cheguei, encontrei um outro cenário, foi uma região vítima do garimpo, e quando eu cheguei lá, tudo isso se encontra dentro de mim, e o Futures Now é o meu transbordar, né? Eu não me reconhecer mais em ambientes que fomentam e disseminam ideias e modelos tradicionais de negócios e de sociedade, que para mim são modelos obsoletos. Então, o que eu fiz foi criar minha plataforma, o Futures Now, que é uma plataforma de networking para lideranças da nova economia. Lideranças que acreditam e se responsabilizam pelo seu lugar de impacto, de influência, e acreditam, então, que com esse lugar eles têm condição e necessidade de ser ali um protagonista na construção dessa nova rota. Uma nova rota para o mercado e para a sociedade, onde a gente passa a viver de uma forma mais integral, né, o CPF com o CNPJ, e mais coerente. Então, é sobre um novo liderar, um novo consumir, um novo produzir. Então, são aspirações que eu transbordei aqui, muitas vezes nomeadas de angústia, talvez até ansiedade, por me sentir, como eu disse, um pouco omissa com o que eu tinha construído até então, que eu construí o Futures Now. Então, hoje toda a minha jornada, né, celebro 15 anos esse ano de Hub de Networking, está baseado nisso. Hoje eu lidero o Futures Now, que, como disse, é essa plataforma de networking para lideranças da nova economia. Também sou embaixadora de um outro Hub de Networking para C-Levels, né, para CEOs aqui em São Paulo, que é o Sweet Secrets. Sou conselheira no CJE, o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, mais um espaço de trânsito significativo. Também estou junto ao FTL, né, o Instituto de Formação em Liderança e Tecnologia, onde mentorei ali nos últimos anos CTOs, líderes de tecnologia. Então, toda uma jornada que no final do dia eu aterrizo em networking, né? Esse meu agente transformador aqui, na minha opinião, e da minha própria história. E, bom, dando sequência aqui, né, como é que é um network estratégico? Né, ele pode ser uma ferramenta para impulsionar tanto a economia regenerativa, né, quanto a representatividade, né, feminina nos negócios, né, que são os nossos temas de hoje. Eu acredito realmente no networking como um agente de transformação, né? Isso parte do princípio, então, de que estejamos aí no contexto de relevância. A gente realmente precisa ocupar os espaços que nos enriquecem. Para mim, toda a minha transformação, a minha consciência, o meu envolvimento com uma jornada de consumo consciente, isso tudo vem de onde? Do meu networking, né? Foi reciclando os meus espaços, estando ao lado de pessoas com mais condição de consciência, de visão de mundo que eu me identifico, que eu fui adquirindo repertório e mudando o meu comportamento. Então, muito para mim, da rota que eu escolho para a minha vida e para o meu negócio, vem do meu conviver, vem dos meus círculos, vem do meu network. Então, acho que a gente tem que escolher de forma muito sábia os espaços que a gente ocupa, as pessoas que a gente se relaciona. E aí, fazendo um paralelo com a presença feminina nesses contextos, é a gente, então, escolher esses lugares e estar lá de forma muito protagonista, né? Eu vejo que as mulheres têm muita dificuldade de se relacionar. A gente tem muitos hubs hoje de networking para lideranças femininas, o que eu acho extremamente essencial e legítimo. Mas nós realmente não podemos nos limitar a esses espaços. O meu grupo é um grupo de networking para C-Level, mas é misto. E eu não abro mão deste lugar, assim, porque eu quero as mulheres aqui sentadas em todas as rodas onde se discute poder, onde se fala de negócio, né? E se ela está eventualmente numa mão predominantemente masculina, é nessa roda que estaremos. Então, para mim, quando a gente fala de networking, fala de liderança feminina e sobre aumento de representatividade, acho que esse contexto é muito importante e ele precisa entrar em harmonia, porque nós precisamos, sim,
ocupar esses espaços, né? Entrei no CJE no meu segundo mandato, o que eu fiz? Apresentei uma lista de lideranças femininas que eu gostaria de indicar, né, para o novo ciclo da diretoria. E todos os momentos que ali estive, não estive nunca por ser minoria em relação a essa questão intimidada, menos presente, menos colaborativa, né? Quando eu chego num espaço, eu realmente me aproprio muito dele, eu ocupo entendendo a oportunidade de estar ali e também a responsabilidade. Então, todas as minhas esferas, os meus espaços de atuação, e todos os espaços que eu posso me relacionar, estar presente, para mim é sobre estar numa qualidade muito protagonista, numa qualidade de presença, me fazer presente, me fazer notado, percebida e reconhecida. E aí a gente entra num segundo movimento, que é a responsabilidade nossa, de nós mulheres, em trazermos outras. Né? Então, a gente chegar até aqui e, de fato, abrir portas e transitar nesses espaços de networking, mas nunca estar ali sozinha. E isso é muito intencional, assim, poxa, todo evento que a gente vai, que a gente tem condição de levar, que tem um convite a mais, que tem um acompanhante, aquele hub que a gente entra que pode indicar alguém, todo o nosso movimento tem que ser intencional e estratégico, porque aí sim a gente consegue criar contextos mais confortáveis para que as mulheres construam redes de relacionamento e, consequentemente, prosperem, porque rede de networking é prosperidade. É muito legal, Laís. De todas as suas falas, né, algumas coisas me pegaram aqui, principalmente de como nasceu o Futures Now, que você comentou que nasceu de uma dor sua, e eu acho que sempre que as coisas nascem de um incômodo, elas nascem com um propósito muito forte de buscar mudanças, de buscar, né, de fato, uma criação de algo novo. E você concluiu falando do networking, né, e toda essa sua última resposta, você girou bastante em torno disso. Eu acho que o networking é uma coisa super importante. A gente aqui no podcast, né, eu e o Gustavo, estamos com o Beabá já há 5 anos, Gustavo? É isso, né? 5 anos, até me perco às vezes aqui no tempo que já existe o podcast. E a gente percebe o tanto de networking que isso daqui nos... 4 anos, vai fazer 5 esse ano, verdade. O tanto de networking que isso nos proporciona e o quanto que isso ajuda a nos conectar com pessoas de diferentes setores, conhecer diferentes tecnologias, tá incluso em, enfim, diversos locais. Isso é muito benéfico, essas trocas, essas experiências que a gente vai fazendo, até hoje conhecendo você e estando dentro dessa rede. E aí, falando um pouco networking, vocês estão um pouco da presença feminina, né, nesses espaços, às vezes dominado por homens, a forma como vocês, né, que as mulheres precisam se colocar, se posicionar para dominar esses espaços. Eu queria que você contasse um pouquinho, duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de economia regenerativa, né, eu queria, da sua experiência, saber o quanto que esses levels que você se conecta, essas pessoas que você às vezes conversa dentro do grupo, estão dentro dessas temáticas de sustentabilidade, de economia regenerativa, e olhando para esse futuro, né, qual que é a abertura dela para essas conversas, para esses temas, e dentro do, né, falando um pouco do aspecto do empoderamento feminino, da inclusão, né, da igualdade de gênero, como que você sente que as mulheres elas estão se posicionando nessa frente? Elas são, pelo que a gente percebe até aqui, são muito mais abertas a essas discussões, muitas vezes, muito mais olhando para esse cuidado do planeta do que os homens. Então, eu queria fazer um paralelo entre essas duas frentes. Sim, de fato, sim. É engraçado porque eu acho que está muito relacionado, é só um palpite, à sensibilidade feminina mesmo. Acho que as mulheres elas se envolvem, com muito respeito, garotos, mas elas se envolvem com uma certa. Eu acho que é algo nato da mulher ter um pouco mais de sensibilidade. Eu acho que essa sensibilidade empática mesmo, ela promove talvez um envolvimento mais rápido com alguns contextos. Não sei, acabo tendo esse palpite, fora que alguns dos contextos estão diretamente relacionados a nós, então é natural que a gente se envolva de forma breve. Mas, assim, o que eu sinto é interessante quando você me pergunta isso, porque hoje eu transito entre a velha e a nova economia.
sabe? Eu fiz escola na velha economia, que é a tradicional economia. Quando eu falo de nova economia, é esse novo líder, é essa economia regenerativa, é esse lugar consciente do business e do líder. Né? Eu não acredito mais, e trabalhamos muito esse diálogo aqui dentro, que dá para a gente ter uma empresa consciente representada por um líder adverso àqueles conceitos, ou um líder, então, que tem, de fato, uma jornada ali autêntica, proprietária, de muita consciência de consumo, de impacto, mas ele tem um business que destoa, né, de tudo isso que ele acredita. Até um lugar de insatisfação, não traz perenidade nem para essa jornada empresarial, né? A pessoa num contexto tão diverso. Então, a gente acredita muito nesse reflexo. E eu acredito também que a gente veio aqui, nós somos uma geração, acho que privilegiada da perspectiva mudanças, mas ao mesmo tempo que carrega um desafio muito grande. Então a gente viu um mercado até então se configurar na caixinha assim, departamento de sustentabilidade, departamento de diversidade. A gente começa a ver recentemente, ou seja, nós já estávamos no mercado, trazerem esses pilares para a estratégia do negócio. Até então, se tinha um budget, crise corta esse budget. É óbvio, a gente ainda vê isso acontecendo com muita frequência, mas a gente já vê um movimento de mercado numa direção mais coerente, consciente e consistente. Né? Então, que é realmente essas coisas pertencerem à estratégia do negócio. E isso só acontece se existe uma liderança conectada e comprometida com tudo isso. Então, quando, né, não sei nem se posso usar o exemplo, mas quero usar o exemplo da Dengo. Acho que a Dengo ela entra nesse contexto de nova economia, de economia regenerativa, acho que ele realmente navega muito por esse lugar, e existe uma coerência muito grande do business plan da Dengo, da execução de toda a cadeia, né, até a loja, até o produto final, e há uma liderança que sustenta de uma forma muito real, assim, você vê que o Estevão, fundador, a Dengo reverbera os valores dele, os valores, a consciência dele, o comportamento dele está ali espelhado. Então, eu acredito que, assim, a gente tem uma nova leva de líderes mais conscientes, mais convertidos por essa consciência, né? Então, aterrissei, eu começo a entender, a mensurar o impacto da minha jornada, do meu business no mundo, e sei que não dá mais, e me responsabilizo por esse lugar e vou mudar a rota, ou eventualmente negócios que têm o privilégio de já nascer nessa nova rota, como usei o exemplo da Dengo, que já nasce uma empresa, né, ESG, já nasce uma empresa muito conectada a essas novas premissas, mas eu vejo que existe este perfil do líder que está predisposto a passar por um processo de ruptura das crenças tradicionais, dos modelos tradicionais, para embarcar nessa nova agenda. E aí eu também não sei se a motivação é, poxa, eu acredito, ou é, assim, preciso, né? Não dá mais, o meu setor tá indo para lá, preciso também. Mas qualquer que seja a motivação, se as pessoas realmente mudarem a rota, isso é necessário. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse no início, por conviver com velha e nova economia, eu ainda cruzo, e quase assim, quase diariamente eu ainda cruzo o líder do mindset antigo, o líder que ainda não acredita nesses movimentos, que não acredita, eventualmente acredita desconfiado, mas não se responsabiliza. E essa fala de omissão, tô falando assim, navegando na minha própria semana. Essa semana eu já tive episódio, sabe? De sentar com alguém que tem até algum discurso com uma intenção, com algum sentido. A hora que você aterriza, que você olha para o business, você vê uma incoerência absurda. E a execução dele, a liderança dele, está na crença dele. E ele não acredita nos movimentos que a gente hoje, então, né, fomenta e batalha por eles, e acredita que são os movimentos que sustentam de forma única esse novo caminho para o mercado e para a sociedade. Então, acho que a gente está num desafio aqui de uma passagem. Prevalece ainda um velho líder, uma velha economia, uma velha empresa, tentando atender uma nova sociedade. Então, acho que quem
está predisposto a passar por essa ruptura, esse processo de desconforto, porque envolve desaprender para aprender, envolve realmente você ressignificar valores pessoais, contextos pessoais, né? Então, acho que quem está realmente predisposto a passar por isso tem saltos evolutivos significativos. E aí entram neste novo mundo, que eu acredito que é de verdade a única rota possível para a gente salvar o planeta, para a gente se salvar enquanto sociedade. Não sei se eu me fiz entender, né, meninos? Às vezes, se eu devagar um pouco, vocês falam assim, Laís, aterriza. Muitas vezes vai... Eu acho que ficou perfeito nesse aspecto. Eu ia comentar que eu estava lendo uma discussão hoje de manhã, bem nesse sentido, que falando de algumas empresas lá nos Estados Unidos, né, que elas mudaram 180 graus as estratégias de sustentabilidade delas, me mostrando exatamente isso. Poxa, se elas mudaram tão grande porque mudou o governo, provavelmente a liderança delas lá não tinha casado com isso, né? Tava fazendo por fazer, porque alguém, e agora, já que mudou, vão voltar a trabalhar como eu trabalhava antigamente, que eu já não preciso fazer essas coisas. Então, eu acho que está totalmente errado, né? O que você falou de que ainda tem muitas barreiras, né? Principalmente barreiras comportamentais, né, e culturais para fazer essa transição, né? Que a maior parte da vida dessas pessoas, desses líderes, foi dentro de um outro contexto. E até aí entra também um tópico que eu estava escrevendo parte da pauta do próximo episódio, do 197, acho que ou do 198, eu já me perdi, que eu escrevi tanta pauta, que era exatamente falando disso, da parte das crises permanentes que a gente tem hoje, que a gente tem que ser muito mais maleável à mudança para conseguir se adaptar a isso, né? E eu acho que casa completamente com o que você falou. E aí, entrando nisso, como que você vê que as lideranças estão preparadas para esse caminho, né? Trilhar esse caminho, e como é que você vê como são os principais desafios, né, para conseguir alcançar que essa mudança seja intrínseca aos líderes? Nossa, eu estava pensando nisso esses dias, né? De uma forma muito parecida com o que você trouxe, assim. Parece, para nós que trabalhamos dentro de uma agenda, temos a impressão que a gente está vendo um retrocesso, né, em função desta recente eleição americana. Não estou fazendo juízo de valor, não é sobre política aqui. Mas a gente passa a ter essa sensação. Tipo, olha, não é mais prioridade deste governo, consequentemente, não é mais prioridade da minha empresa. E acho que aqui já mora um desafio para a gente. A gente tem que dissociar. Porque senão a gente sempre vai viver numa maré refém da narrativa do governo. E essa não é mais uma escolha. Política ambiental já não é mais uma escolha, né? Políticas de inclusão, gente, a gente não tem mais que escolher se a gente, né, neste ciclo de governo prioriza isso ou não, mas no próximo sai da nossa agenda estratégica do negócio. Para mim é impensável isso. Eu acho muito sério esse contexto que a gente vai parar, especialmente porque essas pautas, elas viraram pautas políticas, né, e navegam de forma muito presente ou ausente a depender do governo que a gente está vivendo. Eu acho que o primeiro desafio do líder é essa dissociação, sabe? Independente do que estiver acontecendo lá, independente desses discursos, desses movimentos, a nossa crença está aqui, nosso business acredita nisso, trabalha por isso, e não vamos fazer nada diferente. Né? Não vamos recuar ao nosso progresso, porque a sensação que eu tenho, não sei se vocês compartilham disso,
as pessoas realmente estão regredindo, as empresas estão regredindo alguns saltos significativos que tinham existido nos últimos anos, e estão regredindo nessa maré, dessa narrativa de prioridades ou não do novo governo, natural. Mas eu realmente acredito assim, que o primeiro desafio do líder, como disse, é se manter ali como uma unidade imutável, né, nas suas crenças, ter valores e crenças muito bem definidos, ter muito claro, assim, saber mensurar, sabe, seu impacto e se responsabilizar por isso. Então, ter essa clareza de responsabilidade, eu acho super importante. Então, para mim, o primeiro desafio do líder, ele tem que ser essa figura heróica de sobreviver a esses cenários que se transformam o tempo inteiro. Eu acho que o líder, ele também tem que estar em espaços que fortaleçam as suas crenças, tragam essas visões de mundo, de cenários reais. Por isso, inclusive, que foi o que eu criei o Futures Now. Assim, eu quero ser o lugar dessas pautas, eu quero mostrar para as pessoas que dinheiro entra em harmonia com prosperidade, com propósito, com execução, com diversidade, com sustentabilidade. Como? Quando a gente passa a conviver e compartilhar. Então, eu realmente acredito que se a gente começa, né, a conectar estes líderes dentro do meu ecossistema ou fora, em qualquer que seja o ambiente, mas o ponto é, se a gente começa a conectar esses líderes e pegar estes movimentos que dão certo e torná-los uma voz única, a gente começa a ecoar, né? Vira coro ali, a gente começa a ter uma narrativa mais forte, porque no final do dia o que atesta ou invalida essa narrativa nossa é o dinheiro. Então, se as pessoas não fazem negócio, elas não prosperam, a gente não justifica aquilo que é completamente justificável, que sim, todos esses movimentos de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade são rentáveis, né? Mas eles requerem mudanças de mindset, de comportamento e algumas renúncias no processo. Então, eu acredito assim, que esse novo líder hoje, ele tem que vencer muitas dessas barreiras, e eu realmente acredito que ele precisa se fortalecer, né, na sua causa, na sua crença, no seu case, mas também no seu entorno. Porque quando a gente passa a fortalecer essas narrativas, eu acho que a gente vive um efeito manado, assim, a gente contagia, né? E acho que a gente está num momento que a gente vai ter que realmente trabalhar, é um compromisso coletivo, de a cada líder que a gente senta, a cada mindset equivocado que a gente encontra, é convidar essas pessoas para a roda, é trazer essas pessoas para a conversa e mostrar, sabe, caminhos, assim, e mostrar outras histórias. Porque eu sinto por mim, assim, quando eu trago o meu discurso, as minhas crenças e falo com os CEOs de grandes negócios, é legal, mas vamos combinar que não mobiliza tanto, porque eu não tenho um negócio equivalente ao dele. Mas aí quando eu boto esse cara na mesa, com o dono de uma empresa que fatura 2 bi, e o cara repete a minha narrativa, porque a gente acredita nas mesmas coisas, aí sim, este líder apegado a modelos antigos e tendo neste modelo o único lugar possível de prosperidade, ele aterriza. E ele começa a entender que é possível. Então, eu não sei se eu estou respondendo exatamente o que você precisa, mas olhando para esse novo líder, eu vejo que ele tem desafios dentro e fora, porque quando você ocupa esse espaço, você adquire uma responsabilidade, na minha opinião, desse trabalho coletivo, assim, de precisamos colocar mais gente nessa rota, né? Esse é o nosso caminho. Realmente, é o que eu digo, e aí não é nem que eu acho, eu realmente acredito, a gente não tem outro caminho. Assim, não dá. Se o que a gente faz hoje, a gente continuar fazendo para os próximos 20, 30 anos, a gente não chega lá. Não dá. Esgotamos tudo. Esgotamos as possibilidades ambientais, mentais, sociais, econômicas, não dá. Para mim, sou um pouco radical talvez nessa visão, mas eu realmente acredito que não dá. Precisa mudar. E Laís, pensando no Futures Now, nas redes de networking que vocês criam, elas são mais focadas, por exemplo, para essa nova liderança, para elas verem que elas estão juntas, unidas, tem outras pessoas que pensam igual ela e vamos nos unir para ir fazendo essa transição versus a forma antiga de se pensar, ou também existem líderes, né, que têm essa mentalidade mais antiga e que, mesmo chegando com esse pensamento um pouco mais retrógrado do modelo antigo de fazer negócios, eles começam a se conectar com esse ecossistema e verem novas oportunidades e pensarem nessas mudanças. Você acha que
essas novas redes de networking ajudam as pessoas antigas, né, a fazerem essa transição, ou existe uma barreira muito grande que é só a nova liderança mesmo, com os novos pensamentos que vai começar a quebrar os pensamentos antigos? Eu acredito muito nessas novas redes de liderança. Eu acredito muito que as redes antigas, os ambientes onde eles já se encontram, essas associações comerciais, essas federações, se elas começarem a mudar seus discursos, a gente começa a mudar esse eixo de confiança deles, né? Traz eles para uma nova narrativa, então eu acho isso importante. Mas eu acredito muito no papel dos novos grupos, das novas pautas, como agente de transformação. E é interessante porque quando eu criei o Futures Now, eu fui muito equivocada. Eu queria só pregar para convertido, porque era muito mais confortável. Eu falava algo e todo mundo concordava e era muito mais gostoso assim. E para mim era, ai gente, olha esse extrato do mundo, o mundo mudou, esse mundo espoliano aqui que construí. E óbvio, não bastou muito tempo para que eu visse que não fazia o menor sentido o que eu estava fazendo. Porque é sobre, sim, trazer as pessoas que compartilham dessa nova visão de mundo, esses novos movimentos de mercado e fortalecer ali suas crenças, criar espaços seguros para compartilhamento de experiência, de oportunidade, mas eu tenho que ampliar, eu tenho um desafio e uma responsabilidade de ampliar. E eu preciso trazer essas visões passadas, esses comportamentos passados, que estão representados, então, nesses líderes, para esses mesmos espaços de discussão. Óbvio, a gente tem ali depois o desafio de criar espaços harmoniosos, pautas propositivas, que tragam todo mundo para a conversa, que nivelem as conversas. Aí é um desafio meu enquanto líder do grupo. Mas sim, eu entendo que é uma grande oportunidade que esses novos grupos, ou grupos antigos com novas pautas, sejam esses agentes de transformação. Esse mindset, né? Agora é realmente sobre mudança de mindset. E acredito que isso vem da gente não falar somente com quem já está nessa nova rota, mas tornar essas pessoas, esses agentes de mobilização e de transformação de quem ainda não passou para o lado de cá. E eu imagino que esse seja uma grande dificuldade, porque você falou, pregar para quem já está convertido é fácil, né? A gente vê aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, o nosso público geralmente é quem gosta de sustentabilidade, mas a gente quer furar essa bolha, né? Atingir outras pessoas porque a gente quer disseminar essa questão da sustentabilidade para um público muito maior e expandir também, né, nossos ouvintes e mostrar que existem novos caminhos. E é sempre um embate, mas eu acho muito legal quando você mistura essa velha economia, porque apesar dela ter que ser reformulada, a gente tem que pensar no futuro, eles têm uma experiência de várias coisas que já vivenciaram também, que agrega para o novo, né? Então, em fazendo essas trocas, você conseguindo harmonizar isso, é só ganhos, porque você está pensando no futuro, os benefícios da nova geração, das novas lideranças, que eles estão olhando de coisas positivas, mas um pouco também com experiências, né, de pessoas que já vivenciaram outras, né, tem uma história de liderança, de muito conhecimento, que a gente não pode jogar isso tudo fora também, né? A gente tem que aprender um pouco com o que eles trazem. Eu acho muito legal essas trocas que devem acontecer dentro do grupo, e imagino os desafios que você tem aí de gerenciar essa harmonia entre todos esses atores aí de velha e nova liderança. Sim, isso é muito interessante, porque a gente também, eu tenho um respeito absoluto, assim, se tem uma coisa nessa vida que eu também trabalho para combater o etarismo, né? Que momento a gente deixou de reconhecer a força sábia, né, das pessoas que acumulam mais tempo de vida e história do que a nossa. Mas, enfim, o que me chama atenção nesse público? A gente tem ali, óbvio, as pessoas agarradas aos modelos antigos, que essas sim são um grande desafio de trabalho, de conversão e de diálogo, mas a gente também tem que trazê-las para a roda. Mas existe um perfil de líder hoje em transformação. E posso usar até um exemplo? Pode, vai lá. Eu visitei, há 10 anos atrás, o Lindolfo, fundador da Multicoisas. Então, por isso que eu digo assim, que quando a gente fala na voz de um grande líder, a gente atesta essa nova rota. E aí visitei, então, né, uma empresa de alguns bi de faturamento, acho que 2 bi de faturamento, e visitei ele, acho que em Campo Grande, Cuiabá, não me lembro. Ele fica no Centro-Oeste, eu visitei. Quando cheguei lá, eu encontrei um líder inspirador,
dono de uma empresa inspiradora, mas dentro de uma economia tradicional. Então, assim, há 10 anos atrás também a gente falava pouco dessas pautas e eu também conheci uma outra versão de mim mesma, né? E ali eu me encantei. Criando o Futures Now, eu comecei a receber de alguns amigos assim, Laís, você precisa falar com o Lindolfo da Multicoisas, você precisa falar com o Lindolfo da Multicoisas. Eu conheço o Lindolfo. Não, ele está muito conectado a essa pauta. Eu falei, gente, que legal, vamos lá, né? Será que ele mudou? Aí eu entrei no Instagram dele e ele, ali na bio dele já falava algo sobre liderança consciente, uma liderança holística, uma outra. Eu falei, gente, peraí. E tivemos uma conversa, né? A gente se falou pelo telefone, conversa de horas, e eu falei, é sobre isso. Ele fez 70 anos e começou a refletir o papel dele no mundo, do business dele no mundo. E aí ele pega um business, então, como eu disse, que não é uma comunidade como a minha pequena, com faturamento pequeno, não, ele pega um business bilionário e põe numa nova rota. E pega a estrutura dele de liderança de dezenas de anos, que foi sempre feita assim, e põe numa nova rota. Então, quando você fala com um CEO como Lindolfo, reconhecido, admirado, tão realizador, e que hoje essa mesma pessoa traz para o mesmo lugar um novo discurso, um novo comportamento. Gente, ele fala de amorosidade, ele fala de lugares assim, ele fala de uma consciência, de um lugar de impacto, de transformação encantador. Então, para mim, isso significa muito, né? É legal a gente ver a nova geração entrando no mercado, que já traz consigo, no software de fábrica ali, um mindset mais consciente. Mas você vê uma liderança que há 50 anos faz de um jeito, entende que o mundo mudou e com ousadia, com coragem também muda, eu acho isso tão poderoso. Isso me enche de esperança, sabia? É muito legal de ver essas pessoas da velha geração modificando seus pensamentos. Vai lá, Gustavo, eu já falei muito, vou deixar para o Gustavo falar, só queria comentar que eu achei muito bacana esse exemplo. Não, realmente é inspirador mesmo, quando a gente vê exemplos de mudança, e são vários, né, que existem, mas quando a gente traz um desses e vê que realmente a gente consegue mudar e fazer as coisas de uma forma mais positiva, né, independentemente de em que idade a gente está, a gente acaba realmente inspirando outros também a buscar essa mudança. Né? Isso realmente é um dos poderes, né, do líder inspirador, né? E aí também dentro das práticas entre outros líderes, né? E aí falando um pouco em relação, né, a parte que a gente fala muito de ferramentas digitais, né, de mudança, né, na maneira dos relacionamentos. A gente está fazendo aqui uma call, cada um está numa cidade, né, e a gente está se relacionando, né, e como é que equilibra, como é que a gente consegue fazer com que esses relacionamentos sejam genuínos nesse networking pós-pandemia, onde quase que parece que está todo mundo dentro do mundo digital, né? Eu e o Renato, a gente está há 4 anos no podcast, a gente fez um episódio só que a gente estava na mesma cidade e na mesma sala, né? Então, é um negócio que mudou bastante, né? A maneira como a gente tem as nossas relações desde a pandemia e como é fazer, né, que esses networkings criem realmente relacionamentos genuínos e fortes, né, entre as pessoas. Eu acho que tem duas questões. Desafios que a gente tem. Né? Eu acho que são duas questões. A primeira, eu tive essa conversa ontem sobre esse tema com outra liderança que me inspira muito e que representa essa crença de mundo, que é o Adrian, fundador da Pura Vida, que foi comprado pela Nestlé há 4 anos atrás.
foi um pioneiro na frente de alimentação saudável, ele tem uma vertente, né, muito baseada nas crenças que aqui a gente também discute. E a gente teve essa conversa ontem. E sabe no que eu aterrizo? Né? O que a gente tem que fazer? Como é que dribla esse desafio? Qual o segredo? Qual o futuro? Estado de presença. Porque a gente está num contexto de tanta informação, tanta distração, que a gente nunca está presente. E é impossível a gente se relacionar com outra pessoa se a gente não está ali. Porque a beleza do networking é que pode ter AI que tiver, ele só vai acontecer se 50% de mim, se eu estiver lá 100% para corresponder a 50% dessa história, e 100% de você também, para que a gente então tenha 100% de uma relação ali construída. Né? Não dá para ser um pouquinho, não dá, assim, o networking de verdade, né? Não dá para a gente fazer ele totalmente online, totalmente de forma unilateral, né? Ai, não, eu tenho uma rede maravilhosa, eu mando mensagem para todo mundo no LinkedIn com frequência, tá? No momento que você troca, no momento que você olha para alguém, seja numa câmera ou presencial, mas que no momento que olha num olho e se interessa genuinamente pela pessoa, no momento que você faz boas perguntas, no momento que você dá respostas sinceras, no momento que vocês trocam, tem que ter troca, é na troca que a gente se informa, se enriquece, desenvolve o outro. Então, para mim, a gente tem esse desafio de driblar, né? A tecnologia, não driblar, colocar ela num eixo de aliada. Então, a gente, sim, usar como uma aliada para encurtar caminhos. A gente não teria condição de gravar esse podcast agora se não fosse a tecnologia. Mas por que a gente está gravando aqui com uma câmera, nós três integralmente dedicados um ao outro, câmera aberta, só essa tela aberta e a gente se olhando numa condição de escuta de uma fala legal? Por que a gente não faz essa câmera, faz só áudio e eu vou fazendo outras coisas enquanto eu vou falando com vocês? Não, porque a gente escolheu uma qualidade de troca, uma qualidade de interação. Se a gente fecha essa câmera, cada um fica livre aqui para ir fazendo outras coisas e também conversando, eu afirmo que no final a gente construiu outro vínculo. A gente se conheceu de outra forma, a gente não interagiu como deveria. Porque é um lugar muito significativo de troca, assim, para mim. Então, todo pequeno elemento é fundamental, especialmente quando a gente usa a tecnologia para a gente se relacionar. Para mim, premissa é câmera aberta. Premissa é a única janela aqui aberta, é a de vocês, é esse olho no olho, essa escuta atenta, o falar, o perguntar, o ouvir, saber fazer boas perguntas, esse interesse na vida do outro. Então, a tecnologia, para mim, ela tem que entrar numa rota como aliada. Em paralelo a isso, a gente também não se acomodar nela. Por isso que eu disse que acho que tem duas questões. É um estado de presença, a gente realmente tem uma qualidade de presença, de troca, de interação, e a outra é a tecnologia como aliada, ponto. Muitas vezes a gente está perdendo a mão. E vou usar 2 exemplos. Um é, a gente se comunicar com as pessoas é bom, mas se comunicar de forma incrível é melhor ainda. E se a gente não precisar pensar e pode delegar isso para uma AI, nossa, de repente eu estou começando a ver as comunicações todas formatadas, palavras, contextos, que eu sei que aquela pessoa nos comunica assim, é isso que vem. Então a gente está plastificando um pouco as relações e perdendo a mão. A AI que deveria nos ajudar para algumas coisas, para que a gente tenha talvez mais tempo para as relações humanas, não, a gente está trazendo ela como uma camada extra para nos afastar dos outros e ter mais barreira que inibe do que aproxima. Então, eu acho que esse é um ponto sensível. E um outro ponto é porque a tecnologia ela nos traz uma sensação de que tudo check. Vou também aterrissar isso num exemplo. Semana retrasada foi uma semana que eu senti que foi muito produtiva para mim. E eu fiz, de segunda a quinta, uma agenda totalmente remota. Você era um call atrás do outro, é isso. Aí termina aqui, desligo, pego uma água, tô de volta. Não peguei trânsito, não perdi tempo. Você tem aquele dia que é produtivo, você vai na academia, você faz tudo o que você quer. Maravilhoso. E isso traz um negócio, gente, me relacionei com várias pessoas essa semana, fiz ótimas reuniões, minha vida fluiu, que maravilhoso, vou viver remoto para sempre. E na sexta-feira eu tinha jogado toda a minha agenda presencial. Quando foi quinta, eu estava me sentindo muito para baixo, muito para baixo. Eu estava assim, com energia baixa, eu falei, nossa, eu quero desmarcar minha agenda de manhã inteira, porque se tá ruim hoje, amanhã vai estar pior, porque tá ruim hoje dentro de casa, amanhã que eu vou estar na rua vai estar pior. Obviamente não desmarquei, tive uma agenda insana, e na sexta-feira, ao final do dia, depois de 2 eventos, um almoço, um café, 4 reuniões presenciais, sei lá, foi uma loucura, eu estava transbordando, eu estava numa energia muito boa.
E ali veio muito forte isso para mim. Tipo, gente, eu preciso tomar muito cuidado, porque é confortável usar da tecnologia para resolver 100% dos meus problemas, e eu nomeando aqui de problema a minha demanda por nutrir a minha rede, por fazer negócio, por interagir com pessoas. Então, hoje eu tenho me policiado, sim, tenho uma agenda remota, constante, mas hoje vocês são meu último compromisso remoto, é desligar aqui, café presencial, uma reunião e um evento presencial. Este contexto, assim, de equilibrar aquilo que realmente precisa ter um olho no olho, uma presença, escolher alguns eventos para ir, e aí estar presente de verdade, não é chegar atrasado e falar que foi, ficar no celular, estar presente de verdade. Então, desculpa, estou me estendendo aqui, mas eu não sei se respondi, mas esse olhar hoje que eu passo a ter com tecnologia, e um olhar que se transforma quando eu passo a me observar, e me vi nessa versão semana retrasada que me assustou um pouco. É achar o equilíbrio, né, Laís? Eu estou muito acostumado a trabalhar remoto, home office, basicamente desde o início da pandemia. Eu entrei nesse modo e gosto muito, me dou muito bem, mas sempre que tem um evento presencial, isso que você falou, às vezes você está cansado, você fala, nossa, a energia está baixa. Surge, nem que seja um café com um amigo, alguma coisa que você vai se relacionar com uma pessoa, me dá um outro ânimo, me dá uma motivação. Então, tentar achar esse equilíbrio é muito importante dessas relações, né? Você falou do olho no olho, das trocas. Eu vejo muitas pessoas que, devido à tecnologia, vai lá, faz um call, está participando de uma palestra numa outra tela e vendo o jogo na outra. Você está em tudo e não está em nada ao mesmo tempo. Isso é muito ruim. Você fala, que é isso? Você sai mais estressado, mais cansado. Mas isso E não acontece conseguiu no pegar nada. presencial também, né? Eu já dei palestra que você olha, as pessoas estão no celular No lá celular. fazendo alguma coisa e não estão no local que elas estão, mesmo estando lá, né, presencialmente. Eu fiz um post, seja gente boa num evento. E é uma das coisas que eu falo, não fica no celular, poxa, isso é tão desrespeitoso. As pessoas não sabem mais estar presentes. Né? É isso, as pessoas não conseguem. Hoje, pedir atenção plena de alguém por 40 minutos é impensável, assim, e é perturbador pensar nisso, gente, que as pessoas não têm mais atenção plena, não têm mais qualidade de presença. E não é que ela tá ali, você tá no meio da sua palestra, ela tá no celular resolvendo uma emergência, ela tá no Instagram, entendeu? E ela nem sabe, e num movimento super orgânico, assim, de inconsciente, orgânico não, inconsciente, de chegar lá, porque precisa arrastar um feed à toa, se ocupar de alguma coisa à toa. Eu tô lendo um livro que chama Economia da Atenção, recomendo, e ele traz muito disso. Ah, legal. Muito bom, Laís. E para a gente já ir encerrando aqui a nossa conversa, até pelo horário, né? A gente acabou, não sei se vai passar, mas está quase aí 3 horas, não queremos tomar muito mais do seu tempo, sabemos que é precioso. Para quem quiser construir, né, uma rede já alinhada, né, com esses princípios da nova economia, e também olhando para o futuro, assim, das relações, qual conselho que você daria para as pessoas? Qual o primeiro passo que você recomendaria, tanto homens quanto mulheres, né? Como que as pessoas podem, que mensagem você gostaria de deixar aí para quem está nos vendo, nos escutando aqui nessa nossa maravilhosa conversa? Esteja nos espaços corretos, nas rodas corretas, nos grupos corretos, né? E o que é correto? É o que você acredita, é o que você deseja acreditar. Então, hoje tem muitos hubs, muitas agendas, né? O Pacto Global da ONU, o Sistema B, a gente tem muitas agendas hoje lideradas por grupos que protagonizam, né, essa nova configuração de mercado, e tem eventos maravilhosos, com pautas muito boas, então, assim, uma curadoria de conteúdo da melhor qualidade, e, consequentemente, quem está num espaço como esse é quem compactua dessa visão, dessas ideias, está nesse estado de desenvolvimento. Então, o networking nesses espaços é muito rico. Então, hoje, primeiro conselho, assim, é escolha seus espaços, mapeie os espaços que fomentam essas agendas dessa nova economia. Existem hoje agendas endereçadas à economia regenerativa. A gente está num ano de oportunidade com o Brasil sediando a COP30, então é uma agenda que vai estar cada vez mais presente, a gente vai ter cada vez mais oportunidade de acesso a essa pauta. Então, realmente, se interessem, porque ninguém vai ligar, oi, quer vir neste evento, né? Vai atrás, busque esses espaços, busque essas comunidades. E quando estiver lá, esteja de forma protagonista, esteja de forma presente,
né? Vá a um evento para consumir um bom conteúdo, mas também num comportamento intencional de fazer networking. Se você entra nesses grupos, está no grupo de WhatsApp, seja a pessoa ali que recebe um conteúdo, lê, traz uma opinião, gera um valor, né? Seja uma pessoa de muitos interesses, seja uma pessoa que seja uma pessoa muito interessante nesses espaços. Porque é aí que você passa a construir, enriquecer seu repertório e também construir sua reputação, sua marca, sua autoridade dentro dessa agenda. Então, para mim, é sobre encontrar esses espaços e ir até eles para se nutrir, né? Nutrir de conhecimento, nutrir de rede, nutrir de ideias e se nutrir nessa nova versão aí da sua melhor versão, talvez. Ótimo, ótimo. Bom, a gente está chegando, acho que no final aqui do episódio de hoje, né? Primeiro, agradecer a Laís, a quem está nos escutando, quem está nos assistindo no YouTube, talvez assistindo também no Spotify. No Spotify agora também tem vídeo, a gente sempre esquece desse aspecto. E, né, daqui do meu lado, acho que foi muito legal essa conversa, né, de demonstrar realmente essa importância para mim, um dos pontos mais legais que você falou exatamente quando a gente está fazendo um network, quando a gente está buscando estar presente naquela relação, né? Que eu acho que isso é algo que fica para todas as relações interpessoais que a gente possa ter, né? Porque estando presente e buscando que a relação esteja de acordo com os nossos objetivos, mas se a gente se doa a algo, tem a empatia, a gente consegue ter um relacionamento, um network que vai ser positivo, que vai trazer, agregar coisas para mim e para o que eu quero, tanto que seja no nível profissional como pessoal. Foi muito bom, Laís. Um prazer receber você. Adorei a conversa, tudo que você trouxe para a gente poder aprender um pouquinho e realmente essa conexão que você citou, né, de estar presente, acho que é muito importante para as trocas serem mais produtivas, a gente poder pensar num futuro mais sustentável. Então, agradeço a todos que nos escutaram, que nos viram, e as portas estão sempre abertas. Se você quiser voltar aqui, a gente fazer mais conversas sobre essa nova economia, super convidada, volte mais vezes. E depois, se você quiser deixar suas redes ou como que as pessoas podem buscar o Futures Now ou entrar em contato com você também, fique à vontade, mas já me despeço aqui de todo mundo. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Renato. Foi super bacana estar aqui com vocês. Espero que eu não tenha divagado tanto, tenha de fato contribuído aí de alguma forma com vocês, tenha respondido as perguntas. E, obviamente, totalmente à disposição para que outras perguntas sejam respondidas, seja em outra edição aqui, mas também nas minhas redes, nos meus eventos. O Futures Now está de portas abertas para vocês, para o projeto, para todo mundo que está aí comprometido com a construção, de fato, de uma nova economia, né, de um novo mercado, uma nova sociedade. Eu estou no Instagram como _Laís Macedo e no LinkedIn Laís Macedo Ribeiro. Vai ser um prazer conectar vocês, futuresnow.group, também no Instagram, e aí à disposição para que a gente possa trocar com presença, com consciência e com qualidade de interações que nos levem aí a sermos seres humanos melhores em prol de um mundo muito melhor. Muito bom. Aqui o Beabá é sustentável, né, Gustavo? Não vai fazer o fechamento aí? Fecha aí. Obrigado a todos. Aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.